E se tudo o que você aprendeu sobre a criação do mundo estivesse incompleto? Não porque a Bíblia escondeu algo, mas porque ninguém nunca fez a pergunta certa. Quando Lúcifer caiu, o que aconteceu com a terra? Não no céu, na terra. Porque as Escrituras descrevem algo perturbador que ocorreu no exato momento da queda. Um evento que a maioria das igrejas nunca menciona, que a maioria dos cristãos nunca percebeu, e que muda completamente a forma como você lê o primeiro capítulo do Gênesis. Não é teoria, está escrito em hebraico. E quando você entender o que está escrito ali, você nunca mais vai conseguir ler: no princípio Deus criou os céus e a terra, da mesma forma. Nunca mais. Para entender o que aconteceu na terra, você precisa entender uma coisa primeiro. Lúcifer não era um anjo comum. Ezequiel 28 descreve ele como o ser mais glorioso já criado, perfeito em beleza, cheio de sabedoria, coberto de pedras preciosas desde o dia em que foi formado, e tinha uma função específica. Ele era o querubim ungido e protetor, aquele que cobria o trono de Deus. Mas havia algo mais, algo que quase ninguém menciona. Ezequiel diz que Lúcifer habitava no Monte Santo de Deus, que andava no meio de pedras de fogo, e Isaías 14 revela o pensamento que destruiu tudo. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu farei, 5 atos de rebelião. E então veio a sentença: serás lançado no abismo. Mas aqui está a questão que ninguém faz. Quando ele foi lançado, para onde exatamente ele caiu? Jesus mesmo respondeu isso em Lucas 10:18. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, não devagar, não gradualmente, instantâneo, violento, definitivo. E se ele caiu para algum lugar. E é exatamente aqui que a história começa a ficar perturbadora. Abra sua Bíblia no Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perfeito, ordenado, completo. Agora leia o versículo seguinte, Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Espera. Deus acabou de criar tudo no versículo 1, e no versículo 2, a terra já está destruída, sem forma, vazia, coberta de trevas, mergulhada num abismo de águas escuras. Como isso é possível? Um Deus perfeito cria algo imperfeito. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A palavra hebraica traduzida como era nesse versículo é hayá. Mas agora vem algo que quase ninguém percebeu. Existe uma palavra no hebraico que pode mudar completamente esse versículo, e a maioria das pessoas simplesmente passa por cima dela. E hayá não significa apenas era, significa tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Não, nasceu assim. Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. E tem mais. As palavras hebraicas usadas para descrever esse estado são tohu va-bohu, caos absoluto, desolação total, vazio completo. Essas mesmas palavras aparecem em outro lugar na Bíblia, em Jeremias 4:23. E sabe o que Jeremias está descrevendo quando usa tohu va-bohu? Um julgamento divino. Uma terra arrasada pelo julgamento de Deus, não uma criação incompleta, uma destruição. E agora, a pergunta que vai mudar tudo: e se a queda de Lúcifer não aconteceu antes da criação, mas entre o versículo 1 e o versículo 2? E se a terra que tornou-se sem forma e vazia foi o resultado direto da queda dele? Mas o que vem a seguir muda tudo. O que você acabou de ver no Gênesis não é uma teoria moderna. Mas agora vem a parte que quase ninguém tem coragem de falar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas começa a ficar desconfortável. É uma interpretação com quase 200 anos de estudo teológico sério. Chama-se teoria do intervalo
ou em hebraico, a doutrina do gap, e ela propõe algo que vai te deixar desconfortável. Existia um mundo antes do mundo de Adão, um mundo criado, habitado, governado e destruído, e Lúcifer era o governante desse mundo. Mas não para por aí. Vai em Ezequiel 28:13. O texto diz que Lúcifer estava no Éden, não o Éden de Adão e Eva. Esse Éden é descrito como anterior, como o jardim de Deus original antes da humanidade existir. Agora vai em Isaías 45:18. Aqui está algo que vai te parar. O profeta escreve que Deus não criou a terra para ser um caos, usando exatamente a palavra tohu, a mesma do Gênesis 1:2. Deus declara: eu não a criei tohu, mas no Gênesis 1:2 ela está tohu. Isso levanta uma possibilidade que muitos estudiosos defendem. Alguém a tornou tohu depois que Deus a criou perfeita. E quase ninguém percebe isso. Tem ainda outro detalhe sepultado no texto. Quando Deus começa a recriar no Gênesis 1, o Espírito de Deus não está criando, ele está pairando. A palavra hebraica é rashaf, o mesmo movimento de uma águia que paira sobre seus filhotes destruídos. É a imagem de alguém contemplando uma ruína, não uma construção, uma reconstrução. E então vem a pergunta que os teólogos debatem há séculos: se havia um mundo antes, o que vivia nele? Porque há um versículo em Jó, o livro mais antigo da Bíblia, que descreve algo extraordinário. Quando Deus pergunta a Jó onde ele estava quando a terra foi fundada, ele menciona que os filhos de Deus, os anjos, gritaram de alegria ao ver a criação. Eles já existiam. Eles viram a terra ser criada e depois viram ela ser destruída. E é aqui que a história fica verdadeiramente perturbadora. Porque se havia anjos que seguiram Lúcifer na rebelião, e se essa rebelião aconteceu nesse mundo anterior, então o julgamento que transformou a terra em Tohu Vabohu não foi um acidente cósmico, foi uma sentença. Uma execução de julgamento divino sobre um mundo que havia se corrompido completamente. E Deus não abandonou essa terra destruída. Ele voltou para ela. No versículo 3, haja luz, não necessariamente criação do zero, mas algo que muitos interpretam como restauração. Mas por quê? Porque Deus restauraria exatamente o planeta onde Lúcifer havia reinado? Por que colocar a humanidade precisamente no lugar onde ocorreu a maior rebelião da história do universo? A resposta para isso muda tudo o que você pensa sobre o propósito da sua própria existência. Por que a Terra? Essa é a pergunta que ninguém faz porque ninguém percebe que ela precisa ser feita. Entre todos os planetas, todas as galáxias, todo o universo imenso e aparentemente infinito que Deus criou, Ele escolheu esse planeta destruído, esse chão julgado, esse lugar coberto de trevas e abismo, e colocou ali a sua criação mais especial. Não foi descuido, não foi acaso, foi provocação. Deixa eu explicar. Quando Lúcifer se rebelou, ele fez uma afirmação fundamental: serei semelhante ao Altíssimo. Não era só ambição de poder, era uma declaração teológica. Ele estava dizendo: Deus não merece ser adorado. Eu sou melhor. Eu posso governar melhor. E Deus poderia ter simplesmente o destruído ali mesmo, mas não destruiu. Por quê? Porque destruir Lúcifer imediatamente teria plantado uma dúvida no coração de cada anjo que existia. Deus destruiu Lúcifer porque tinha medo de que ele estivesse certo. Então Deus fez algo infinitamente mais poderoso. Ele escolheu o próprio planeta de Lúcifer, o lugar da sua maior glória, o trono do seu governo, e criou ali um ser feito de pó. Não de luz, não de fogo, não de glória, pó. E disse:
Esse ser feito de pó vai demonstrar algo que Lúcifer nunca conseguiu demonstrar: amor, obediência, fé. A humanidade não foi criada apenas para habitar a Terra. Foi criada para ser a resposta viva à acusação de Lúcifer. Uma resposta escrita no mesmo solo onde ele reinou e caiu. E aqui está o detalhe que vai te deixar sem fala. A palavra Adão em hebraico vem de Adamá. Adamá significa terra vermelha, solo, chão. O nome do primeiro ser humano é literalmente aquele que vem do solo julgado. Não foi coincidência, foi declaração. Deus estava dizendo para todo o universo espiritual: desse chão que Lúcifer corrompeu, eu vou tirar algo que vai envergonhar tudo o que ele foi. E Lúcifer entendeu isso. É por isso que ele foi direto ao jardim, não por curiosidade, por desespero. Porque se Adão e Eva permanecessem obedientes, a acusação dele seria refutada para sempre. E então ele fez o que todo governante desesperado faz. Ele tentou destruir a evidência, mas o que vem a seguir é o que ninguém esperava, nem Lúcifer. Adão e Eva caíram. Lúcifer venceu a batalha, ou pelo menos foi o que pareceu. Mas há algo que ele não calculou. Algo que nenhuma mente criada, por mais brilhante que seja, consegue calcular quando está tomada pelo ódio. Deus já sabia que isso ia acontecer, não porque Deus forçou a queda, mas porque antes mesmo de Adão existir, antes mesmo da terra ser restaurada, já havia um plano. Apocalipse 13:8 chama Jesus de o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, antes da criação de Adão, antes do jardim, antes da serpente. O sacrifício já estava previsto. O que isso significa? Significa que quando Lúcifer levou a humanidade à queda, ele não frustrou o plano de Deus. Ele executou o segundo ato de um plano que ele não conseguia ver. E aqui está onde isso te atinge diretamente. Você está vivendo no terceiro ato. Pensa comigo. Primeiro ato: Lúcifer reina na terra, se rebela, terra destruída. Segundo ato: humanidade criada no mesmo chão, cai, redenção planejada e executada na cruz. Terceiro ato: você, agora, nesse exato momento, vivendo num mundo onde a batalha ainda não terminou, onde o mesmo ser que corrompeu o mundo inteiro ainda opera, só que agora com um prazo, porque Apocalipse não descreve uma batalha incerta, descreve uma batalha cujo resultado já foi decidido e cujos últimos capítulos estão sendo escritos agora. E olha o que está acontecendo ao redor. Guerras em lugares que parecem saídos de profecias antigas, alianças entre nações que nunca se aliaram, tecnologias que permitem pela primeira vez na história o controle global de cada transação, cada movimento, cada identidade. Não estou dizendo que sabemos a data, estou dizendo que a estrutura que as profecias descreveram está sendo construída. E o mais perturbador não é isso. O mais perturbador é o que Lúcifer está fazendo agora com a mesma estratégia que usou no jardim. No jardim, ele não apareceu com violência, apareceu com uma pergunta. É verdade que Deus disse? Não nega Deus diretamente. Apenas planta dúvida. Apenas faz você questionar o que você leu. Olha ao redor hoje. Não é exatamente isso que está acontecendo em escala global? Uma geração inteira sendo ensinada a questionar tudo que é absoluto, toda verdade transformada em perspectiva, todo fundamento transformado em opinião. A mesma pergunta do jardim, só que agora com algoritmos. Mas aqui está o que Lúcifer ainda não aprendeu depois de todo esse tempo. A mesma coisa que ele não aprendeu quando corrompeu o primeiro mundo. Quando Deus trabalha com pó, ele consegue construir coisas que o brilho nunca conseguiu. E a revelação final que fecha tudo isso é mais antiga do que o Gênesis. E está escondida num detalhe que você provavelmente passou a vida inteira ignorando. Volta ao começo. Gênesis 1:2. E as trevas cobriam a face do abismo.
A palavra hebraica usada aqui é terrom, abismo, profundeza, vazio sem fundo. Os estudiosos hebraicos sabem que terrom não é apenas uma palavra geográfica, é uma palavra espiritual. Aparece em Jó, nos Salmos, em Ezequiel, sempre associada a um lugar de confinamento, de julgamento, de presença espiritual maligna. E sobre esse abismo, as trevas reinavam, não trevas naturais. O hebraico diz shoshek, trevas densas, e trevas que têm presença, as mesmas trevas que Deus separa da luz, no versículo 4, não destrói, separa. Porque as trevas ainda existiam, ainda existem, e aqui está a revelação que fecha o círculo. No Novo Testamento, quando os demônios encontram Jesus, eles fazem um pedido inesperado. Marcos 5, o endemoniado de Gadara. Os demônios dentro daquele homem suplicam para não serem enviados para o abismo. A mesma palavra, terrom no hebraico, abissos no grego. Eles conhecem esse lugar. Eles estavam lá. Quando a terra foi julgada e mergulhada nesse abismo de trevas, eles viram e têm medo de voltar. E sabe o que isso significa? Significa que o julgamento que transformou a terra em Tohu Vabohu, esse evento misterioso entre o versículo 1 e o versículo 2, não foi apenas geológico. Foi um aprisionamento. Uma parte desses seres foi confinada no próprio planeta que eles corromperam, presos sob o abismo, sob as águas, sob a terra, esperando. E Deus restaurou o mundo por cima deles. Colocou a humanidade por cima desse julgamento, por cima desse abismo, e disse: esse pó vai vencer o que o brilho não conseguiu. Agora respira, porque aqui está a parte que atinge em cheio. Você não é acidente, você não é coincidência cósmica, você é a resposta viva a uma rebelião que começou antes da sua existência. Cada vez que você escolhe honestidade quando poderia mentir, você refuta Lúcifer. Cada vez que você perdoa quando poderia guardar rancor, você demonstra algo que ele nunca foi capaz de fazer. Cada vez que você, feito de pó, escolhe o bem, o universo inteiro assiste. Efésios 3:10 diz que o propósito eterno de Deus era que através da igreja, através de você, os principados e potestades nos lugares celestiais contemplassem a multiforme sabedoria de Deus. Você é o argumento de Deus no tribunal cósmico. Seu pó é a resposta ao brilho que falhou. E a pergunta que fica: que resposta você tem dado? Não para os homens ao redor, para o universo que assiste, porque desde antes do versículo 1 do Gênesis, antes da luz, antes da restauração, antes do jardim, já existia um palco, e você está nele, agora. Se esse vídeo abriu algo que você nunca tinha considerado, compartilha com alguém que precisa ver isso, porque às vezes a pergunta certa muda tudo. Se isso abriu algo que você nunca tinha percebido, comenta aqui embaixo: eu acordei. Eu quero ver quantas pessoas realmente entenderam isso.